live ao vivo pelo Facebook. Eu vim nessa tarde trazer uma palavra para o povo de Deus, para a nossa igreja IPJVA, para todos os irmãos que estão acompanhando neste momento. Nesse momento quero trazer uma palavra que o Senhor vem falar em cada coração nessa tarde. Hoje é um novo dia, cada dia após dia as coisas vão se modificando, as situações estão, muitos falam que estão piorando, que possa piorar, mas o Senhor está trabalhando. Assim como tem vários noticiários referente à pandemia, que fala que as coisas podem piorar, as situações podem acontecer, mas quem está falando é só noticiário e é o homem que está falando. Porque nós sabemos que a última palavra quem dá é Deus, o Todo-Poderoso. Várias reportagens que diz situações que estão piorando, também tem várias reportagens que estão falando que tem várias pessoas que já foi curado nesse momento difícil, crucial para a humanidade. Saiu uma reportagem hoje pelo portal Volte E-mail que mais de 100 mil pessoas já foi curado dessa doença, o Covid-19. Então o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo as águas para que tudo se volta ao seu determinado lugar, para que tudo volta como era antes. Mas o interessante é que, como eu se referi ontem, as coisas, Deus colocou várias coisas no lugar e vai colocar. Deus trouxe pessoas para adorar a Ele, pessoas que muitas das vezes não tinham certeza, tinha certa dúvida de qual que era a sua religião, e o Senhor botou para adorar o nome dele. Isso que o Senhor faz, muitas das vezes Ele trabalha de uma maneira que o homem não entende, mas Ele trabalha para o bem-estar da humanidade. Nós, seres humanos, nós podemos não entender o momento, podemos não entender o agora, mas Deus é aquele que projeta o nosso presente, o nosso futuro. Deus é aquele que vai, apaga o nosso passado, nos transforma, nos purifica e faz o nosso presente que nós estamos vivendo agora, que é momento de adoração, momento de clamor no Brasil e no mundo. E Ele projeta o nosso futuro, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Eu quero, nesse momento, trazer uma palavra para os irmãos, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 21. Traz como epígrafo: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Eu vou trazer, neste momento, esta palavra e vou está lendo até o versículo 3 da palavra do Senhor. Eu quero neste momento louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, de todos os cristãos da terra, de todos os pastores, que eu creio que está de joelho dobrado para, em uma só comunhão, adorar a face do Senhor e clamar pelo povo. Cada pastor está clamando pelas suas denominações, pelas suas respectivas famílias e pelo povo do Brasil e pelo povo do mundo nesse momento difícil. Mas o Senhor entrará com providência, o Senhor entrará com vitória no meio do povo dele. E nesse momento eu vou iniciar a palavra do Senhor. 1 Reis capítulo 21, versículo 1 diz assim: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, darei-te a sua valia em dinheiro. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te
darei a herança dos meus pais. Amados, nós estamos aqui nesta palavra diante de duas situações. Nós estamos à frente, primeiro o rei de Israel, por nome de Acabe. A palavra do Senhor vai dizer que o rei Acabe foi o rei no qual ele desvirtuou da presença do Senhor. Ele fez coisas que não agradaram aos olhos do Senhor. Mas do outro lado está um servo do Senhor por nome de Nabote. A palavra de Deus vai se referir que ele tinha uma vinha próximo ao palácio de Acabe, juntamente ao muro do palácio de Acabe, no vale de Jezreel. Mas nós vamos entender a história, que no qual Acabe era rei de Israel e ele habitava na cidade de Samaria. Essa casa que ele tinha no vale de Jezreel era uma casa de veraneio, que no qual ele, vamos dizer, todas as folgas, dia de semana, final de semana, ele ia para esse palácio para assim descansar. E de repente Nabote estava com essa vinha, e a palavra vai nos referir que era próximo ao palácio e era uma vinha bem cuidada. Ou seja, por que essa vinha era uma vinha bem cuidada? Porque ele recebeu de herança dos pais deles. E a palavra de Deus vai nos dizer que o rei Acabe, ele foi no enfrentamento juntamente com os sírios, e ali, por ser rei de Israel, Deus assim deu vitória ao rei Acabe, e ele fez aliança com os reis da Síria. E ele, voltando para Samaria, ele colocou no coração dele que queria a vinha de Nabote. A palavra de Deus vai dizer que Acabe, ele fez várias situações que no qual não agradou aos olhos do Senhor. Acabe, ele acabou casando com a princesa, filha dos reis dos amorreus. E a palavra de Deus vai dizer que por ela ser de outras etnias, por ela não adorar ao Deus de Israel, ela acabou introduzindo outro tipo de crença no meio do povo de Israel. Ela acabou trazendo coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. E assim, por ela ser esposa do rei Acabe, ela acabou persuadindo muitas das vezes ao rei a fazer coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fez várias situações que não agradou a Deus, o rei Acabe. Eu vou citar umas situações que aconteceu com o rei Acabe, que é de conhecimento de todos os irmãos que estão nos ouvindo neste momento. A palavra de Deus vai dizer que o rei Acabe, por muitas das vezes ele não agradar ao Senhor, tinha um profeta por nome de profeta Elias, que no qual chegou para com o rei e disse o seguinte: Acabe, segundo as minhas palavras, não choverá por 3 anos nessa terra. E o profeta assim desafiou ao rei, porque o intuito do profeta era fazer com que o rei reconhecesse novamente que Deus era o único Deus que ele devia adorar e clamar junto com o povo de Israel. E a palavra de Deus vai nos dizer que depois que o profeta teve aquele encontro com o rei Acabe, o profeta Elias falou que não iria chover. Começou exatamente depois que o profeta falou, não choveu mais. E a palavra de Deus vai nos referir que Deus assim trouxe uma seca junto com o povo de Israel. E aquela seca, ela foi perdurando por muitos tempos. E ela foi perdurando, muitas coisas foi se acabando, muitas coisas foi se deteriorando. E de repente Deus levou o profeta juntamente ao ribeirão de Queripe. E Deus assim ordenou, falou: vai
porque lá eu ordenarei os corvos, que te levam alimento, te levam carne e pão. E a palavra de Deus vai nos dizer que o profeta ficou junto ao ribeirão de Querite, e ali ele ficou por muito tempo, que no qual os corvos ia e alimentava ele. O que eu quero dizer com esta palavra? Que mesmo que nós estamos em tempos difíceis, mesmo que nós estamos em situações que parece que não vai ser resolvida, mas Deus levantará alguém para te dar um apoio nesse momento tão difícil. Deus levantará alguém para que você possa ter uma força, espiritualmente falando, ou que seja de outras maneiras, mas sem a provisão de Deus você não fica. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o profeta ficou próximo do ribeirão de Querite, e os corvos traziam para o profeta pão e carne. O interessante, queridos, que como os corvos se alimentavam o profeta, se existia uma seca, se existia ali uma situação que não tinha pão em lugar nenhum, não tinha água em lugar nenhum, e ele estava na beira do ribeirão para beber água e se alimentar. E de repente, os corvos traziam pela manhã pão e trazia carne à tarde. Deus ordenou os corvos que pegasse pão e carne no palácio de Acabe para alimentar o profeta, que era homem dele, que estava necessitando. Ou seja, não se desesperem nesse momento. O Senhor entrará com provisão na tua vida. O Senhor está com os olhos abertos para ver todas as necessidades que vocês estão passando, que nós estamos passando nesse momento, e Ele entrará com providência. A palavra de Deus vai nos dizer que de repente aquele riacho seca e acaba a água. Deus assim ordenou o profeta: vai até a cidade de Querite. Quando você estiver entrando, lá você encontrará alguém que vai te dar guarida, alguém que vai te ajudar neste momento. A palavra de Deus vai dizer que o profeta Elias se deslocou para a cidade de Querite. Quando ele chegou junto à muralha da cidade, quem que ele encontra? Ele encontrou ali naquele momento uma viúva que estava pegando, a Bíblia nos relata, pegando o graveto para fazer algo. E o profeta assim abordou ela e falou o seguinte: olha, eu quero uma água. Ela falou assim: eu estou aqui pegando esses gravetos, essa lenha, para fazer um bolo para mim e para meu filho, porque nós iremos morrer. A situação que nós estamos vivendo, eu não quero viver mais. O profeta virou e falou assim: olha, traz a água para mim, e o primeiro bolo você faça para mim. Ela falou o seguinte: mas como que eu não tenho como fazer, porque a única farinha que tem só dá para fazer um bolo para mim e para meu filho. O profeta assim insistiu: faça o primeiro bolo para mim. Aquela viúva, ela não questionou, ela foi lá, fez aquele bolo e trouxe para o profeta. A palavra de Deus vai nos referir que quando ela trouxe aquele bolo, o profeta, olhando para ela, falou assim: olha, Deus manda te falar que o azeite da botija não acabará e a farinha da panela jamais acabará. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele profeta entrou juntamente para a casa daquela viúva, e ali ele começou a se hospedar ali. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto estava ali naquela situação, que estava tendo uma seca, a Bíblia vai nos relatar que aquele pouco de farinha, que no qual aquela viúva falou que só dava para fazer um bolo juntamente para ele com seu filho, a palavra de Deus vai dizer que sustentou aquela viúva, e a farinha da panela não acabou, e o leite o azeite da botija não acabou. Por quê? Porque Deus entrou com provisão naquela casa. Num determinado tempo, que já estava chegando o período dos 3 anos, Deus assim ordenou o profeta e falou assim: olha, volta
para você ter um encontro com Acabe. E a palavra de Deus vai nos dizer que depois de 3 anos, Acabe passou a procurar o profeta em todos os países vizinhos, para que pudesse punir o profeta por aquilo que ele tinha falado com o rei. Mas, queridos, foi Deus assim que ordenou o profeta falar. Foi Deus assim que ordenou todas as coisas. O interessante era que naquela época, quem estava na presença não passou por dificuldade, não passou por situações difíceis. A palavra de Deus vai referir nessa mensagem que tinha um mordomo na casa de Acabe por nome de Obadias, servo do Senhor. Ele alimentou os profetas nesse período com pão, para que os profetas do Senhor jamais passassem por dificuldade ou fome. Quando o profeta Elias voltou até Acabe e se apresentou até Acabe, Acabe olhando para ele falou assim: é você, perturbador de Israel. O profeta olhou para ele e falou assim: olha, perturbador de Israel é você, que desvirtuou da presença do Senhor. Perturbador de Israel é você, que introduziu junto ao povo de Deus adorações a outros deuses. Então você é o perturbador. Eu não, sou servo do Senhor que adora a Deus em espírito e em verdade. E eu estou aqui para que nesse momento o Senhor entrará com provisão nesse negócio. Já fazia 3 anos que estava tendo seca. A palavra de Deus vai dizer que o profeta subiu sobre o monte e começou a orar. E ele clamava ao Senhor com o rosto ali sobre o monte. E de repente ele olhava e perguntava ao seu moço, falou: olha, já tem nuvem no céu? Isso por 3 vezes. Aquele moço olhava e não tinha nada de nuvem. Na última vez que ele estava orando pela 7ª vez, ele falou o seguinte: já tem nuvem no céu? O moço falou assim: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi o suficiente para que o homem de Deus, que acredita em Deus e confia em Deus, fala assim: olha, avisa Acabe que ele vai embora, porque a chuva cairá sobre Israel. Ou seja, a provisão de Deus chegou e ele tem que se cuidar neste momento. A palavra de Deus vai dizer que antes mesmo do profeta terminar de falar e Acabe ser avisado, Acabe já pegou sua carruagem real e foi juntamente para o Monte Carmelo. E de repente, quando Acabe, antes mesmo do Acabe chegar com seus cavalos velozes, a Bíblia vai nos relatar que o profeta de Deus chegou primeiro do que Acabe lá, e a chuva caiu sobre aquela terra e trouxe bonança sobre o povo de Israel. Voltando para a palavra sobre Nabote, o Jezreelita, ele tinha ali, queridos, essa vinha próximo ao palácio de Acabe. E Acabe crescendo ali o olho naquilo que Nabote tinha. E ele chegou até Nabote e falou assim: olha, Nabote, eu quero que você me vende a sua vinha. Eu te dou outra vinha melhor do que a sua, e se quiser te darei a sua valia em dinheiro. Nabote, olhando para ele, falou assim: longe de mim vender a herança dos meus pais. Longe de mim vender aquilo que Deus me deu. Ou seja, que esteja longe das nossas cogitações, que nós venhamos se corromper e aceitar os pratos que o inimigo possa trazer na vida de cada um. A Bíblia vai nos relatar: resistir o diabo e ele fugitará de vós. Que nós venhamos nesse momento nos ter um enfrentamento no mundo espiritual contra as adversidades que o inimigo coloca. E a palavra de Deus vai nos dizer que naquele momento Nabote falou: longe de mim que eu vendo a herança que os meus pais me deu. Porque tinha uma lei, juntamente com os levitas, que todos aqueles que recebessem uma herança jamais poderia vender. Porque herança é coisa que nós ganhamos. Herança é coisa que nós assim, o Senhor nos dá. Qual que é a nossa herança? A promessa de salvação eterna. Que nós venhamos cuidar,
Porque a Bíblia vai nos dizer que o reino do céu ele é tomado à força. Que nós venhamos lutar pela nossa salvação. O interessante, queridos, nessa passagem é que Nabote falou: me venda sua vinha para que eu possa fazer uma horta. Vinha, todos nós sabemos que vinha é plantação de uva. Requer um tempo para plantar, um tempo para crescer, um tempo para estar sempre cuidando, limpando. É um tempo, é uma temporada muito grande, queridos. E de repente Acabe vira e fala assim: não, quero fazer uma horta dentro da sua vinha. Horta é coisa passageira. Todos nós sabemos que horta, por mais que nós plantamos uma horta, ela não dura mais do que 4 meses, 5 meses. Ou seja, não deixa que alguém venha querer tirar aquilo que o Senhor te deu por uma coisa passageira, momentânea, que só vai durar 2 meses, 3 meses, 5 meses. Não deixa que alguém te ofereça algo pela tua vinha a troco de uma horta, que é coisas passageiras. E quando Nabote se recusou e falou assim: olha, não te vendarei, não te darei, porque é herança dos meus pais. Acabe voltou, triste, para o seu palácio. E ali ele deitou sobre a cama e virou o rosto sobre a parede e ficou triste. Jezabel chegando naquele momento e falou assim: por que está triste? Acabe falou o seguinte: olha, é porque o jezreelita Nabote não me vendeu a vinha dele. Jezabel, olhando para ele, que era uma mulher que tinha estratégia muitas das vezes para persuadir o esposo, que era o rei de Israel, Acabe, falou assim: olha, você agora reina sobre o país de Israel, sobre o povo de Israel, você reina sobre eles. Somente te alegra, come pão e bebe, porque eu darei a vinha de Nabote. A palavra de Deus vai nos dizer que Jezabel, ela fez várias cartas aos anciões da cidade e os sagos da cidade. A palavra do Senhor vai nos relatar que ela fez ali aquelas cartas e ela simplesmente carimbou com o anel de Acabe. Porque quando está carimbado com o anel do rei, jamais poderia ser revogado. E era uma ordem, queridos. Ela era a rainha. Ela deu essa ordem e na carta estava escrito o seguinte: para com os sábios e para com os anciões: olha, vocês chamam 2 homens, filhos de Belial. Belial quer dizer pessoas mentirosas, pessoas que acusam, pessoas que muitas das vezes Satanás levanta para te apontar, para te acusar de algo. E fala o seguinte: que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei de Israel, e leva ele até fora da cidade e apedreja e mata. A palavra de Deus vai dizer que Nabote, naquele momento, ele foi apedrejado fora do palácio, da cidade, e veio morrendo. Chegou aquela notícia até Jezabel. Jezabel chegando até Acabe falou assim: olha, levanta, toma posse da vinha de Nabote, porque Nabote já é morto. Muitos pastores falam assim: ah, pastor, mas o Nabote morreu. Mas Nabote, além daquela vinha que Nabote tinha, que era herança, a maior vinha que Nabote possuiu naquele momento, que no qual ele veio falecer, foi herdar o reino do céu. Porque Nabote morreu, mas não se corrompeu. Nabote morreu, mas não vendeu a herança que Deus assim tinha dado para ele. Nabote preferiu a morte do que negar aquilo que o Senhor tinha oferecido para ele. Nabote herdou o reino do céu. Muitas das vezes nós perdemos coisas do mundo, perdemos de fazer algo que muitas das vezes nós achamos: ah, eu tenho que fazer. Mas cada vez que você diga não para as coisas do mundo,
você está dizendo sim, eu vou morar no céu juntamente com o nosso Senhor Jesus, todo Salvador. A palavra de Deus vai dizer que Nabote morreu, chegou a ter Jezebel aquela notícia. Acabe se levantou, foi até a vinha de Nabote para tomar posse. Ah, mas vai ficar assim? Nabote morreu e Acabe simplesmente toma posse daquilo que não é dele? Quem é que diz, queridos, que aquele que levanta contra o povo de Deus não tem punição? Quem é que diz que aquele que afronta o escolhido de Deus vai ficar por isso mesmo? Quem é que vai te diz que aquele que planeja o mal contra a tua vida vai passar impune aos olhos do Senhor? A Bíblia vai nos dizer que quando Nabote faleceu e chegou até Acabe a notícia, e ele se levantou e foi até a vinha de Nabote, Acabe estava adentrando dentro da vinha. De repente Deus fala para o profeta Elias: Elias, vá até a vinha de Nabote, porque Acabe está tomando posse, está invadindo e pegando coisas que não é dele. O que eu quero dizer para você nessa tarde? Assim como o inimigo levantou a rainha por nome de Jezebel, com uma patente muito alta, para que pudesse chegar até Nabote e fazer o mal a Nabote, Deus levantará alguém com a mesma posição de uma rainha, ou mesma posição de um rei, ou mesma posição de um líder, para te defender, porque assim o Senhor ordena. A Bíblia vai nos relatar que o profeta Elias chegou até Acabe e falou assim: olha, Acabe, você está tomando posse daquilo que não é teu. Deus manda te dizer que isso não te pertence. Acabe olhando para ele e falou o seguinte: você agora já virou meu inimigo? Ele falou: não, eu estou aqui passando a mensagem de Deus, que Deus está falando contigo. E a Bíblia vai nos relatar que o profeta falou com ele, falou assim: olha, Acabe, você não terá sucessor, ou seja, você não terá alguém que sentará a cadeira de Israel. E Deus manda te dizer que assim como os cães lambeu ali o sangue de Nabote fora daquela cidade, os cães também lamberá teu sangue. E referente a Jezebel, aqui fez todo o mal, Deus manda te dizer que aquele que falecer da parte de Jezebel, seja na cidade ou no campo, os cães comerão a carne e as aves do céu comerão, não terá um enterro digno. De repente acaba ouvindo daquela situação, ele como da linhagem do povo de Israel, conhecendo as leis de Deus. A Bíblia vai nos relatar que Acabe se humilhou. Acabe voltou aos pés do Senhor e se humilhou, jogou ali cinza sobre a cabeça dele, se vestiu de pano de saco. E Deus, olhando para o profeta, e falou: olha, você não viu que Acabe se humilhou? A Bíblia vai nos relatar que Acabe começou a andar mansamente. E a Bíblia vai nos dizer que Acabe se arrependeu daquilo que fez, e o Senhor não trouxe o mal sobre a vida de Acabe por um momento. A Bíblia vai nos relatar que passou um tempo, Acabe chama o rei Josafá para ter um enfrentamento de guerra juntamente com os sírios. E Acabe assim falou, e tinha ali os profetas de Baal, queridos, que profetizava aquilo que Acabe queria ouvir, Jezebel queria ouvir. E de repente o rei Josafá, que era um homem de Deus, falou assim: olha, Acabe, não tem nenhum profeta do Senhor aí para que possa dizer algo para nós? Acabe falou assim: não, só tem um aí, um Micaias, e ele só profetiza contra mim, só fala coisa contra mim, e eu não quero que Micaias venha aqui não. E de repente o profeta estava sobre a sua casa, e o rei Josafá falou assim: manda chamar ele, porque até agora eu só estou vendo coisas que os profetas de Baal, ou seja, profetas de deuses estranhos,
não é o profeta do Deus Altíssimo, porque quando o profeta de Deus Altíssimo fala, as coisas acontecem. Quando o profeta de Deus fala, Deus move as águas para com o teu povo. E quando o profeta Micaías chegou e falou assim: olha, eu vou falar aquilo que Deus mandou. Deus manda falar para você, Acabe, que você perderá essa guerra, e todo o povo de Israel sairá como cordeiro espalhado sobre a malhada. Acabe ficou bravo e falou assim: ó, não estou dizendo que ele é contra mim. Ele falou assim: Deus manda te dizer que você não vai a essa guerra, que você vai perder. E de repente Acabe falou assim: vamos, Josafá. Se levantou. Acabe se levantou e foi ao enfrentamento dos sírios. A palavra de Deus vai nos dizer, queridos, que ele foi à guerra. Só que ele usou de estratégia e vestiu uma roupa comum, não era roupas reais. E de repente, quando o rei Josafá ia passando na sua carruagem real, o soldado da Síria falou o seguinte: olha o rei, achando que era o rei Acabe, falou assim: não, deixa ele passar, porque esse aí é o rei Josafá. Ou seja, estava passando alguém que temia a Deus, estava passando alguém que realmente servia a Deus em espírito e verdade, deixou o rei Josafá passar. Mas Acabe estava se misturado juntamente ao soldado e não tinha como descobrir quem que era Acabe. A Bíblia vai nos relatar que um soldado pegou uma flecha aleatoriamente e jogou para o alto, jogou para cima normal. Queridos, no começo da mensagem nós falamos sobre Nabote que morreu por causa de uma vinha. Mas quando aquele soldado jogou aquela flecha para cima, aquela flecha tinha endereço certo. Aquela flecha, a Bíblia vai nos relatar que ela foi na direção de Acabe e atingiu Acabe. Juntamente ali, de um lado, aquela flecha entrou e Acabe ficou lutando mais com aquela flecha. A Bíblia vai nos relatar que Acabe falou assim: ó, mentira, porque eu estou muito ferido. E a Bíblia vai nos relatar que ali o soldado de Acabe tirou ele daquele momento, levando ele para a cidade. E a Bíblia vai nos dizer, querido, que Acabe começou a se ficar muito mal. E quando chegou até a cidade, Acabe acabou morrendo. Mas nós não podemos esquecer da profecia que no qual o profeta Elias falou: Acabe, você não terá sucessor. E assim como o sangue de Nabote os cães lambeu, os cães também lamberão o teu sangue. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Fica firme na presença do Senhor. Fica firme na rocha que é Cristo. Porque tudo aquilo que nós vivemos e nós passamos, o Senhor estará vendo, está com o olho aberto para nos ver. E jamais ficará impune todas aquelas situações que no qual você vive de acusação, de apontamento e de enfrentamento. O Senhor velará pela tua vida e pela minha vida e pelas nossas vidas. A Bíblia vai nos relatar que Acabe acabou falecendo. E quando levaram o carro para lavar, juntamente ali no poço, os cães lambeu o sangue de Acabe. É uma mensagem muitas das vezes dura, mas o que eu quero dizer? A mensagem é dura, mas a Bíblia vai nos dizer que passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Ou seja, passará os céus e a terra, mas aquilo que Deus te falou vai cumprir, aquilo que Deus te prometeu vai cumprir. Mas e Jezabel? Como que fica? A Bíblia vai nos relatar que Deus levantou um rei de Israel por nome de Jeu. E de repente, o filho de Acabe estava se preparando no palácio lá próximo de Jezreel, para assim tomar conta do reinado de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que Deus levantou Jeu para ir lá confrontar o filho de Acabe, para que ele não pudesse tomar posse da cadeira que não era dele. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jeu passou, estava Jezabel numa janela do palácio. E de repente, ela estava toda ali produzida, toda se maquiada. E a Bíblia vai nos relatar que assim Jeu, o novo rei de Israel, ordenou: sobe lá e joga ela para baixo. Joga ela de lá de cima.
E o soldado de Jeú subiu, jogou Jezebel. E quando eles foram no enfrentamento ao filho de Acabe, que lá eles venceram a guerra, quando eles voltou, não achou mais nada de Jezebel. A palavra de Deus vai nos relatar que os cães tinham comido Jezebel e só ficou exatamente os pés e as mãos. Assim como o profeta Elias tinha relatado que sobre Jezebel ninguém seria sepultado, porque as aves do céu e os cães comeriam, assim se cumpriu. Mas queridos, o que eu vejo nessa palavra? Que houve um derramamento de sangue anteriormente de um justo, de um adorador. E mesmo Acabe sendo rei de Israel, Deus assim alertou com muitas coisas, mas houve uma desobediência da parte do rei Acabe. Deus assim cumpriu com a palavra dele, que ele tinha falado. Ou seja, aquela situação daquele rei que era desobediente na presença do Senhor, Deus acabou cumprindo com a palavra dele. E a morte de Nabote foi vingada pelo Senhor. A morte daquele que não se entregou, daquele que não se corrompeu, daquele que não se vendeu, Deus acabou cobrando. Ou seja, tranquilize o seu coração nessa tarde. Por mais que está difícil, por mais que ficar em casa não é muito legal, por mais que estejam ansiosos os seus corações, Deus entrará com provisão do céu para com todas as famílias. Deus entrará com provisão e a vitória vai vir da parte dele. Somente creia, confia, porque Deus entrará e levantará o povo dele na terra para uma adoração. Eu quero neste momento finalizar essa mensagem. Quero agradecer a todos os irmãos, os cristãos que estão ouvindo. Quero agradecer, louvo a Deus pela vida de todas as famílias IPJVA, de todos os obreiros, pastores da IPJVA. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês e que o Senhor venha guardar vocês debaixo da potente mão dele. Neste momento eu estou finalizando e quero deixar a paz do Senhor Jesus para com todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar nessa corrente de oração com toda a fé, porque o Senhor já entrou com providência. Mas nós sabemos que depois da tempestade virá a bonança. Mas antes que a tempestade chegue ao fim, muitas coisas ainda ficam no meio do caminho. Ainda fica tranqueira de pau, ainda fica pedra, ainda fica várias coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo está passando e vai voltar tudo ao normal, mas há de ter uma limpeza, uma organização, para que as coisas tudo voltem ao lugar e o Senhor vai colocar tudo no lugar, porque a tempestade está passando e a bonança do Senhor está chegando na vida de cada um. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.